obrigado, Gaudêncio, por suas palavras. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso painel de Customer Experience, onde falaremos também do Cisco Webex Contact Center. Para mim é muito gratificante compartilhar com vocês o conhecimento adquirido em mais de 25 anos de trabalho na área de Contact Center, que deixou de ser o setor de suporte ao cliente para ser o coração das empresas. E é disso que a gente vai estar falando hoje. Contamos hoje com a presença da Gisele Paula, do Instituto Cliente Feliz, que é cofundadora também do Reclame Aqui, e da Rosângela Crepaldi, da Cisco, que é responsável por Contact Center na nossa região. Preparamos algumas perguntas aqui para a Gisele e para a Rosângela, e vou começar pela Gisele, tá bom? Boa tarde, Gisele. Oi, Saturnino, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Gisele, atualmente, os clientes possuem uma boa experiência quando entram em contato com as empresas para comprar, reclamar, elogiar ou até tirar dúvidas? Saturnino, eu sempre faço essa pergunta quando eu vou dar uma palestra, né, em alguma empresa, em algum evento. Interessante que eu pergunto assim: se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para os últimos atendimentos que você teve, que nota você daria? E aí, o impressionante é que no final a gente faz uma média e sempre a média cai entre 6 e 7. Isso nos mostra que, de modo geral, a percepção do cliente, da experiência que ele vem adquirindo das empresas, na média, está na média. Então, a gente precisa sair dessa régua, né? É claro que se nós formos olhar lá para trás, nós vamos ver que muito se evoluiu, né? Antigamente não se chegava nem no 6, nem no 7. Evoluímos bastante no que diz respeito à melhoria da experiência do cliente, mas a diferenciação das marcas para o futuro está em sair da média. Obrigado. Acho que é isso mesmo. A gente tem muito espaço para melhorar, né? Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Saturnino. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Rosângela, a Cisco é uma das líderes globais de sistemas de contact center e ela possui em seu portfólio 2 sistemas on-premise de grande sucesso. O que motivou o investimento em um novo sistema 100% em cloud, na nuvem? Bom, como você já comentou, né, a Cisco é líder hoje no mercado da América do Norte, com mais de 36 mil clientes atuando com as nossas soluções on-premises, e hoje atendemos aproximadamente, com a solução, mais de 3 milhões e meio de agentes na nossa solução on-premises de Contact Center. Bom, nos últimos 2 anos, a Cisco tem investido fortemente numa solução 100% baseada em nuvem, na nuvem pública da Cisco, onde a Cisco faz todo o gerenciamento da solução e cada vez mais está abrindo esta solução não somente para o mercado de pequeno e médio porte, mas também para todas as empresas. A solução, o objetivo dela é dar aos clientes que não podem investir em servidores, em pessoas de tecnologia em suas casas, a possibilidade de ir para a nuvem e ser gerenciada tudo de lá. Então, rapidamente, ela tem ido com uma solução com o mesmo perfil que hoje ela, como líder e como uma das principais soluções de contact center no mundo, está trazendo essas mesmas features, essas mesmas características para a nuvem. Significa que hoje as empresas podem ir de uma forma rápida, segura, confiável, porque a Cisco tem toda a segurança, na parte de segurança, de confiabilidade, de escalabilidade, para o Webex Contact Center, que é a solução 100% na nuvem da Cisco. É interessante até o que a Gisele já comentou, da média da satisfação do cliente, porque a solução, quando você fala de Contact Center, muitas vezes você pensa no atendimento telefônico. Claro, continuamos com ele, continuamos integrando a omnicanalidade, mas também estamos muito preocupados com a experiência do cliente. Então, a solução já traz também essa solução na nuvem, a integração com outras soluções da nuvem que fazem pesquisa de satisfação, que escutam o cliente e trabalham essas informações.
Então, esse lançamento eu posso dizer assim, nos últimos 2 anos temos a solução, mas o lançamento da nova versão completa, toda intuitiva, integrada, ela vai trazer também uma preocupação muito forte em escutar o cliente e trabalhar essa experiência que hoje não está tão boa, né, Gisele? Está na média, para melhorar juntamente quando se atende o contact center com a gente, quando se atende o contact center através de um chat. E é isso, a Cisco está cada vez mais investindo em soluções que se integrem a todas as soluções de mercado e gerenciem de forma unificada no contact center. Obrigado, Rosângela. A gente aqui tem visto isso, a Cisco sempre inovando, sempre trazendo soluções inovadoras para o mercado. E o mais importante, ouvindo os clientes para trazer essas soluções, né? Gisele, o atendimento é digital, mas o cliente não, né? Você acredita que as empresas entregam a qualidade requerida pelos seus clientes no atendimento híbrido? Quando eu digo híbrido, é o atendimento físico, né, e o digital? Olha, Saturnino, eu acredito que o cliente é o mesmo hoje que fala no WhatsApp, que fala no chat, que liga, que faz uma reclamação num canal como Reclame Aqui, porque ele deixou, né, de ter aquela centralidade de contato, né? Antigamente a gente precisava falar com uma empresa, nós íamos no telefone dela, no e-mail dela e aguardávamos o retorno por aquele canal. Hoje, se a empresa demora para retornar um e-mail ou um chat, ele já pula de canal e muitas vezes a gente está falando com ele por telefone e ele está fazendo já uma reclamação ou falando no chat ou postando nas mídias sociais. E aí, o grande desafio que eu vejo das companhias é ter essa informação única do consumidor num único lugar para o colaborador. Porque é simples a gente transferir para o atendente que, poxa, ele não viu, ele não está vendo que o consumidor está falando em vários canais, não tem informação. E a realidade do atendente, a gente sabe que não é essa. Ele, às vezes, tem que consultar N telas para poder saber por onde que o cliente passou, sendo cobrado por tempo de atendimento, então não dá tempo dele olhar tudo, ele tem que ir logo na solução para o cliente. Então, o desafio é muito grande. Para isso, eu vejo que sim é necessário ter ferramentas que unifiquem, né, como essa que vocês estão trazendo da Cisco, ter ferramentas que unifiquem todos os dados do cliente num lugar só para facilitar a vida do cliente e do colaborador que atende aquele cliente. Porque se o cliente fala numa mídia social, no chat, no e-mail, no telefone ao mesmo tempo e a gente não tem essa informação unificada e online, o que vai acontecer é que nós vamos colocar várias pessoas para falar com o mesmo cliente em vários canais e correndo o risco ainda de todas essas pessoas estarem falando informações diferentes, né? Então, a experiência para o cliente, ela fica muito comprometida. Esse é um tema que pouco tem se falado quando a gente conversa sobre experiência do cliente. E experiência passa por ter um atendimento fluido, unificado, né? O verdadeiro omnichannel que muita empresa fala que tem e não tem, né? Exato. Acho que é muito importante as empresas investirem cada vez mais para atender bem o cliente em todas as mídias, que acontece às vezes uma ruptura entre o atendimento na mídia social, com o telefone, com o físico. Realmente precisamos desses sistemas para nos apoiar, né? E às vezes acontece desse atendimento, além de ser em vários sistemas separados, ser feito por equipes e departamentos diferentes. Então, se pega a mídia social, muitas vezes está no marketing. E o cliente que reclama, aí eles mandam por e-mail para o saque poder olhar aquele caso. Ou já vi grandes empresas trabalharem com planilha online, né? Então, o cliente reclama na mídia social, anota na planilha para cair no saque. A chance disso dar errado É enorme. é muito grande, né? Na verdade. Rosângela, eu acho que vem muito a calhar a nossa pergunta para você agora, né? Que é para você, Rosângela. Os clientes querem se comunicar
com as empresas pelas mídias que desejarem, que a gente acabou de falar, né? Seja voz, chat, vídeo, e-mail, mídia social. E eles querem em qualquer horário, de forma simples, rápida, assertiva e personalizada. Não é uma tarefa fácil. A questão é, isso é possível, Rosângela? Opa, claro, deixa eu te comentar então, né? Eu já tinha dito lá atrás, com o Webex Contact Center, a gente tem o que a Gisele comentou da omnicanalidade. Então, um agente, ele pode estar fazendo o atendimento via telefone e ele vai ver na sua tela por onde caminhou esse cliente. Então, é o que a gente chama de jornada do cliente. Então, se esse cliente reclamou de manhã, né, Gisele, mandou um e-mail lá, não estou satisfeito com o meu serviço, com a minha entrega, ou pelo contrário, está fazendo um elogio, está buscando um novo produto, quer comprar e ninguém responde. Na tela do atendente, quando o cliente liga e quer falar com o atendente, porque às vezes ele pode estar fazendo atendimento na URA também. E Verdade. na URA, esse canal digital também pode estar respondendo. E ele pode estar respondendo através de informações baseadas, por exemplo, em bots, né? Acho que a gente vai comentar um pouco mais para frente, falando um pouco de inteligência artificial, mas aqui falando de canal digital. Eu posso estar fazendo a resposta, então, para o cliente no telefone, e o agente, ele vai estar vendo, esse cliente me encaminhou um e-mail hoje pela manhã solicitando uma informação, reclamando, pedindo um novo produto, eu já sei o que ele está buscando. Eu sei que é um termo em inglês, mas todo mundo no Contact Center conhece o First Call Resolution, que é a resolução na primeira chamada. Então, como a Gisele falou, às vezes você tem diversas áreas respondendo a mesma coisa. E aqui na solução, não, você tem na tela do atendente do Webex Contact Center a atendimento via telefonia, o chat, o e-mail, o SMS, o web chat que ele está fazendo na mídia, no Facebook. Então, o atendente, ele pode estar, muitas vezes, sendo multitarefa, atendendo a chamada, respondendo o chat, respondendo o Facebook, ele pode estar dando todas as informações para o cliente. Então, isso, ele junta o que a gente chama de omnicanalidade, porque, no fundo, muitas soluções dizem vários canais, e são vários canais, só que totalmente em ilhas separadas. Aqui eu coloco na tela a informação para o atendente, e com isso que é interessante, você ganha em performance, né? Porque o Contact Center não é mais só um centro de custos. Eu acho que todos aqui estamos há bastante tempo nesse mercado, você falou de 25 anos de mercado, eu acho que eu tenho por aí também. Eu me lembro de que era totalmente separado. Então, É, era a célula de chat, a célula. Não tinha Facebook, talvez, há 25 anos, mas a célula é. do e-mail, a célula do telefone. Agora, não. O atendente, se ele tiver que responder uma pergunta que é de um experto dentro da empresa, imagina que muitos bancos hoje colocam como atendentes o time de contas, por exemplo. Mas Um se não é o gerente time mesmo. de contas, um gerente, mas é um determinado investimento, ele na mesma chamada, ele pode fazer uma conferência com o responsável pelo investimento, ele pode fazer um chat durante a chamada e trazer informações. Então, essa integração, ele faz a jornada completa. E é mais interessante ainda, voltando para o lado da experiência, se eu tenho uma ferramenta que busca a satisfação, o Net Promoter Score, o nível de satisfação de cliente, por trás da solução de Webex Contact Center, que analisa as respostas dos clientes, quão satisfeito eles estão, eu sei naquele momento se aquele cliente está contente, se em determinado momento ele Verdade. estava feliz ou não com aquele atendimento. Então, tudo isso eu tenho na tela. A gente vai mostrar um pouco na demonstração daqui a alguns minutos. Vocês vão ver que eu consigo gerenciar e ver tudo numa única tela. Então, eu coloco as informações que eu quero para dar o melhor atendimento naquele momento. Então, Muito respondendo bom. sua pergunta, mas sumarizando, a gente tem a omnicanalidade, a gente atende de forma simples, rápida e personalizada, tudo numa única tela. Então, a gente pode ser rápido, dar informações e o melhor, né? Aqui nesse caso, ganha em performance para o agente, que muitas vezes, coitado, tem que fazer meses e meses de treinamento para conseguir gerenciar tudo separado. E aqui ele, numa única tela, passa as informações para o cliente dele. Muito bom, Rosângela.
É bom saber que é possível, né? Porque é um desafio para todas as empresas hoje, independente do tamanho, né? A gente que vem ajudando aí essas empresas desde 91, que a Telecom nasceu, eu estou aqui há 25 anos, né? E realmente você vê a diferença, é o que a gente está comentando. Tudo tem que estar centralizado hoje em dia, porque senão você não consegue fazer uma boa... Não consegue entregar uma boa experiência para o cliente quando ele entra em contato contigo. Isso é muito importante, né? Gisele, pensando agora um pouco na questão de utilizar as ferramentas tecnológicas que o mercado nos disponibiliza para apoiar esse atendimento, né? Você acredita que a inteligência artificial e o omnichannel são essenciais para o aprimoramento da comunicação dos clientes com as empresas? Olha, eu sou um pouco suspeita para falar desse tema, porque sempre me perguntam e eu tenho uma visão muito clara em relação ao uso da tecnologia no atendimento, né, na relação com o cliente. Eu só acho que ela é válida quando ela aproxima o cliente da empresa, quando ela serve para criar conexões, humanizar a relação que muitas vezes não seria possível ser feita. Como que eu digo isso? Então, vamos pegar algumas situações, né? O cliente, quando ele quer cancelar um pedido no iFood, por exemplo, às vezes ele só quer cancelar, digitou errado, pediu errado, ele quer cancelar o mais rápido possível. Seguramente essa pessoa, ela não quer passar pela experiência de falar com um ser humano, ligar, esperar ser atendido, falar com um ser humano para falar assim, olha, cancela o meu pedido, confirmar dados pessoais só para fazer isso. Então, se tiver um botão lá que ela clica na hora e ela cancela, ela vai ficar feliz. Ela não precisa falar com uma pessoa para poder cancelar o pedido dela. Porém, em outros casos, em outras situações, ela vai preferir falar com um humano, né? Existem pesquisas que mostram que o telefone é usado por 60% das pessoas quando elas querem usar, quando elas querem fazer uma reclamação, preferencialmente o telefone. Por quê? Ela quer falar com alguém. Então, no momento que ela quer falar com uma pessoa para fazer uma reclamação, se a gente inclui uma automação, faça a sua reclamação, ou do que você quer reclamar, né? Falando com um robô, seguramente também essa pessoa vai ficar frustrada, porque naquele momento ela queria falar com alguém, né? Explicar o que estava acontecendo para um ser humano. Então, antes da gente implementar uma nova tecnologia, é importante a gente entender qual é o objetivo e como aquele cliente deseja ser atendido em todas as situações. A gente colocar uma URA sem opção da pessoa falar com um ser humano, a gente prende o cliente dentro de uma máquina, né? E aí a tecnologia ela deixa de facilitar a relação para a qual ela veio. Ontem mesmo eu estava brincando, né, com o pessoal, aqueles e-mails que vem, por exemplo, assim, né, você recebe um e-mail de resposta de um ticket numa empresa e vem em letras garrafais assim, não responda esse e-mail é automático. E muitas vezes nesse e-mail vem pedindo informações para o cliente responder. Como é que ele responde se ele é automático? Então, a tecnologia nessa situação não funcionou bem. Então, até no momento da gente implementar uma nova funcionalidade, um novo recurso, automatizar esse tipo de autosserviço, é importante a gente olhar pelo olhar do cliente se aquilo vai ser bom para ele. Muito bom. Realmente, já tive experiências onde você fica preso no bot. Você não tem a opção de falar com uma pessoa humana. Inclusive, eu perguntei, você é humano? E não aconteceu nada, né? É muito ruim. A gente tem que usar conscientemente as tecnologias. Inteligência artificial, o Omnichannel, integrando todos os canais, mas o cliente tem que ter a opção de falar com a gente. Eu acho que isso que é É importante. isso E tem aí. empresas que Acho que isso é optam por uma não premissa usar. básica. Isso é importante. Bem, Rosângela, agora para você. Os clientes atualmente realizam pesquisas antes de entrar em contato com uma empresa.
Ou seja, ele está muito bem informado. Na verdade, o cliente estuda muito antes de ligar para uma empresa para falar sobre um produto ou até para reclamar, né? E aí, como a gente estava falando dos agentes, né? A minha questão para você, Rosângela, é: a gente está na era dos super agentes, né? E como que o Webex Contact Center pode apoiar as empresas nessa demanda? Porque não é fácil ter um super agente que saiba tudo, né? Então, comentando até o que a Gisele falou primeiro, eu acho que assim, a empresa em si, antes de empoderar o agente, ela tem que realmente, na hora de implementar a solução de atendimento ao seu cliente, a dar experiência para o seu cliente, ela tem que pensar como é que ela vai gerenciar as informações que o cliente já pesquisou e está buscando adicionalmente na empresa. Então, por exemplo, se ele está no chatbot, ou melhor, no chat, eu posso ter um bot, um robô respondendo, mas eu tenho que dar a opção se ele quiser falar com a gente para ter mais informação. E aí, quando a gente vai para o lado do agente, então nós vamos falar assim, a solução Webex Contact Center, ela não tem um pilar só de foco no cliente. Atualmente, a gente tem um pilar no cliente e no agente. Por quê? Porque se o cliente, como você comentou, já fez toda a pesquisa, não está satisfeito com algumas informações, ou até está, mas quer mais informações, o agente que está do lado de cá, ele tem que ter informações ou ser munido. Como é que a gente sempre fez a vida toda? Treinamento, treinamento, e aí coloca o agente, às vezes, 6 meses em treinamento, 3, e rapidamente tem uma mudança na vida pessoal do agente, ou mesmo ele acaba querendo mudar de empresa e aquele treinamento, aquele investimento todo foi por água abaixo. Então, quando a gente fala que a gente está investindo no Webex Contact Center em super agentes, por detrás eu estou usando a inteligência artificial. Tá? Então, por exemplo, eu estou usando uma base de conhecimento que a empresa já tem com respostas pré-definidas, mas o agente continua sendo humano. Quando o cliente chegar ao atendimento humano, quer dizer, ele já passou por um chat onde tinha um bot, ele já passou pela URA, com o que a gente chama de text-to-speech, ou a parte de texto para fala, que também tem inteligência artificial. Mas quando eu aprimoro isso para o agente e eu torno ele um super agente, o que significa? Que eu estou com inteligência artificial por trás, municiando na tela do meu agente as informações que ele pode responder. Então, por exemplo, se o cliente está buscando por um determinado seguro de saúde, com as palavras que já foram usadas na URA, que são trazidas para a tela do atendente, para que o atendente possa dar continuidade às respostas ou através do chat, eu coloco respostas pré-definidas para esse agente. Então, eu começo a dar mais poder para ele, dizendo, olha, 95% vão matching, né, vão juntar aqui essas respostas para aquilo que seu cliente está procurando. Aqui estão as respostas. E aí, na solução do Webex Contact Center, eu monitoro isso. Então, eu tenho já integrado como forma nativa, por exemplo, com o Dialogflow da Google, todas as respostas que eu coloco na minha base de dados e faço a integração com as perguntas que o cliente fez, ou na URA, ou no chat, ou muitas vezes está fazendo para o atendente, eu já tenho as respostas ali através de palavras-chave. Então, é interessante porque a solução já me traz isso. E aí é o que a gente chama de empoderar o agente, de dar mais informação. Ele muitas vezes não precisa transferir a ligação, ele não precisa dizer, aguarde que eu te retornarei em breve, lembra? E esse em breve nunca chega. Ou ele vai no dia seguinte e o cliente precisa fazer a compra do produto naquele dia, precisa instalar o eletrodoméstico. Então, se você já dá, por exemplo, na mão do agente um manual ou dicas de como instalar, ele está ali pronto. Então, é aí que a gente entra com a solução. Você pode ver que eu estou trabalhando numa solução 100% na nuvem, 100% acessando diversas soluções, então CRMs de mercado já com pré-conectores definidos. Eu estou trazendo todo tipo de informação de vários lugares, só que de uma forma rápida na mão do agente, sem precisar de muito gerenciamento do time de TI, de outras áreas que realmente muitas vezes estavam totalmente apartadas, né? Então eu empodero ele com essa informação, como disse a Gisele, nem sempre é legal ter a inteligência artificial, porque vira muito robotizado. Sim, eu acho que no bot, né, no chat, na URA, mas quando você traz ela para o agente, você tem como
dar informação cada vez mais em tempo real na mão dele. Obrigado, Rô. Eu vejo que o uso da tecnologia disponível, ela tem que ser para apoiar o agente, para entregar o que ele precisa para atender bem o cliente final. Ou, em outros casos, para entregar para aquele cliente final o que ele quer de uma forma rápida, desde que seja algo simples, que ele não queira falar com alguém, né? O que eu vejo, às vezes, no mercado é que tem empresas que estão colocando o cliente, estão fazendo com que o cliente seja digital. O cliente não é digital, o cliente é uma pessoa. E muitas vezes ele quer falar com uma pessoa, né? Acho que isso que é importante a gente sempre frisar, e eu friso isso para as empresas, não vai ter um robô aqui que faz tudo, você ainda tem que ter o seu agente especialista, né? Como a gente está falando aqui de super agentes, o agente ele virou um especialista. Ele não está ali só algo processual. Ele tem que conhecer do que ele está ali para vender ou para apoiar o cliente. Acho que isso é muito bom saber que a inteligência artificial vai ajudar esse agente a buscar a melhor resposta, né? Gisele, eu vou dar a mesma pergunta para você. Só que em vez de eu te perguntar como que o Webex ajuda nessa demanda, as empresas, ela está olhando para o agente, ela está preparando o agente dele para atender esse novo consumidor muito mais antenado, digital, e às vezes esse consumidor sabe mais do que o agente. As empresas estão olhando para dentro e vendo, ó, para mim, para que eu entregue um customer experience, uma boa experiência para o meu cliente, eu tenho que primeiro prover uma boa experiência para o meu agente, porque ele me representa. Mas eu tenho essa dúvida, se as empresas elas estão se preparando, estão preparadas para essa demanda. Olha, Saturnino, eu acho que não tem como nós falarmos sobre a experiência do cliente e não tocar nesse tema, né? Porque oferecer um atendimento que deixa a outra pessoa feliz, proporcionar uma experiência, passa por proporcionar uma boa experiência para o colaborador, principalmente para aquele que está atendendo o cliente. Desde o ano passado, eu coloquei como uma missão do Instituto ajudar esses colaboradores, porque eu notei ao longo dos anos que essas pessoas, na cadeia, né, de experiência do cliente, são as últimas a serem lembradas e são as primeiras com as quais os clientes falam. Essa é a realidade, né? Você vai conversar com um agente de atendimento, pergunta para ele quando foi a última vez que ele passou por um treinamento. É difícil ele lembrar o dia que ele fez um treinamento, né, de reciclagem, um treinamento de soft skills, porque como vocês bem disseram, o que é técnico, dá para a gente colocar um guia, dá para a gente automatizar, dá para entregar essa informação como autosserviço para o cliente. O que virá para o atendente, cada vez mais, são situações que a máquina não resolve e ele tem que estar preparado para isso. E eu vejo ainda uma evolução muito pequena. Lógico que isso não é generalizado, né? A gente não está falando aqui de 100% das empresas, até porque tem empresas que olham fortemente para isso, mas de modo geral eu vejo que não está sendo tão intenso como está sendo a expectativa do cliente em relação a esse atendimento. Agentes que muitas vezes são mal remunerados, têm uma condição de trabalho complicada, né, aquém daquilo que ele precisa ter para se inspirar para atender bem o cliente. Então, desde uma cadeira, se ela está confortável ou não, o home office desse colaborador, ele está num ambiente que está adequado para ele fazer aquele atendimento, o psicológico desse colaborador diante dessa pandemia, né? Não teve ninguém que não passou por um momento de estresse na pandemia. E como está o emocional desse colaborador que, além de estar também abalado pela pandemia, vai atender outras pessoas que estão na mesma situação, também abaladas, desequilibradas emocionalmente. Então, o super atendente, super agente, também precisa passar por essa preparação que as empresas ainda não estão olhando da maneira como deveria. Eu gosto muito de iniciativas como
do iFood, da Netflix, né? Eles têm uma academia desenvolvida de treinamento para o call center. Então, tem lá 15, 16 pessoas, por exemplo, no iFood, só para treinar os agentes. E olha que esses agentes estão num terceiro, mas eles fazem questão de ter uma equipe própria para poder ir lá no terceiro, capacitar essas pessoas. Tem ferramentas de LMS, de e-learning, para poder ensinar à distância. Tem trilhas de conhecimento, tem avaliações, formatos diferentes, porque também o desenvolvimento dessas pessoas não é só colocar em sala de aula. E esses agentes de hoje, eles estão muito conectados, eles querem informações rápidas, treinamentos têm que ser pílulas rápidas para essas pessoas absorverem rapidamente o conteúdo, né? A gente está na era do TikTok, né? Que você vê vídeo de 30 segundos. Acha que alguém vai ficar 1 hora assistindo uma aula? Não vai, né? Não vai. Então, a gente também tem que adaptar esse conteúdo para esses agentes. A Netflix, por exemplo, ela dá para o time, para um grupo de pessoas liderados por um supervisor, ela dá ao supervisor a responsabilidade única de cuidar desse time. Então, ele não faz nenhuma atividade burocrática, ele não fica com responsabilidade de gerar indicador ou relatório para a liderança. O, o objetivo dele e a responsabilidade dele, do que ele vai ser cobrado, é de orientar e dar atenção para os seus colaboradores. Hoje, o que a gente vê muito nas operações? Supervisor que fica mais tempo no operacional, né, fazendo relatório, controlando fila, controlando não sei o que lá, controlando não sei mais o que, do que realmente, né, cuidando daquelas pessoas. Sobrecarga de trabalho mesmo em cima até dos supervisores. E aí, por sua vez, né, isso vai sendo cascateado para todo o time. Tem boas iniciativas, assim, finalizando assim, essa minha fala sobre esse tema, tem boas iniciativas sobre esse assunto, mas existe um mar de oportunidades aí para as empresas melhorarem a relação com o colaborador. A gente só vai ter cliente feliz se o colaborador estiver feliz também. Isso aí eu concordo plenamente contigo. Eu sempre prezo pelo bem-estar do agente. Porque quando eu ligo para uma grande empresa, como você falou, vamos pôr a Netflix, e falo com um agente, uma pessoa, um colaborador, ele para mim representa a Netflix. Se ele está estressado, mal assessorado, com informações incorretas, ele não vai me atender bem. E quem que não me atendeu bem? Foi ele ou foi a Netflix? Foi a Netflix, porque eu vou falar que a empresa me atendeu mal, né? Então a gente tem que ter a visão de Customer Experience, para mim, ela é muito clara. É investir em tecnologia e investir nas pessoas que te representam naquele segmento. Seja um vendedor, seja um especialista, seja a pessoa que recebe as reclamações, ela tem que estar preparada até para mudar, né? Vamos supor, o cliente está totalmente com raiva daquele processo, daquela empresa. E se ele consegue reverter isso para um atendimento aceitável, bom, o cliente continua. E se ele continua, esse agente tem que ser parabenizado. Ele fez uma coisa boa. Não é reter, não é prender o seu cliente, é fazer com que o seu cliente queira estar contigo, né? Isso é muito importante. Eu acho, só acrescentando aqui, eu acho interessante, acho que é legal trazer boas histórias, né, para também quem está nos assistindo ter inspirações, né? Eu acho interessante o trabalho que a Azul, por exemplo, faz com o time de atendimento. A primeira coisa, né, quando esse atendente entra, é ser treinado pela Academia Azul. A Academia Azul, por sua vez, fica em Campinas e o SAC fica em Belo Horizonte. E aí a primeira coisa que eles fazem é colocar esse atendente dentro de um avião, ter a experiência de voar para chegar até a academia e fazer o treinamento. Nesse treinamento, quem vem falar sobre cultura da empresa, por exemplo, é o presidente da empresa. Então, se poxa, uma empresa do tamanho da Azul, ainda o presidente faz isso, né?
Então, vejo duas coisas muito importantes para quem quer melhorar a experiência do colaborador, né? Dar para ele a mesma experiência que ele vai ter que orientar o cliente. Então, como é que eu vou explicar para um cliente sobre alguma situação numa sala de embarque no aeroporto se eu nunca fui? Não tem como. Não tem como, Verdade. né? Posso ter um manual, vai funcionar o manual, mas vai ter algum detalhezinho que vai passar porque eu não tive essa experiência. E também a questão da cultura para essas pessoas, porque quando elas assimilam a cultura, acreditam no mesmo propósito, elas jogam o jogo, né? Elas vêm para o time para vestir a camisa mesmo, se sentem parte. Então, sentir parte da empresa é fundamental para que ela possa absorver todo o conhecimento e transmitir isso também para o cliente. Obrigado, Gisele. Bom você dar esse exemplo, que eu também concordo. Quanto mais a pessoa sentir na pele, ela sabe o que ela está falando, ela vai nos ajudar muito mais, né? Bem, Rosângela, tem uma última pergunta aqui que é para você, essa aqui, ó. O Webex Contact Center, ele é um sistema democrático, do meu ponto de vista, tá? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que ele é acessível para todas as empresas que queiram aprimorar a experiência do cliente. Então, é isso mesmo? Ele consegue ajudar todas as empresas, independente de tamanho, negócio, área de atuação. O Webex promove essa democracia entre as empresas? Bom, exatamente, Saturnino. Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque muitas empresas deixaram de investir em centros de atenção, centros de atendimento, contact centers no passado, como eu comentei lá no início do nosso debate, né? Hoje, conversando um pouco sobre a solução que a gente lançou na nuvem e tem adaptando as integrações todas. Anteriormente, as soluções ou as soluções que ainda estão on-premises na casa do cliente, muitas empresas têm que investir em servidores, direcionar a sua equipe de tecnologia, não somente para cuidar da TI da empresa, mas também gerenciar a TI do contact center, montar. Então, acaba ficando, muitas vezes, uma solução que não é tão acessível a todos. E o Webex Contact Center é acessível, eu diria assim, talvez a partir de um agente, talvez não, porque não sei se uma empresa com uma pessoa de atendimento investiria já numa solução. Mas empresas com 5, 10 atendentes podem estar utilizando o Webex Contact Center na nuvem. Por quê? Porque toda a infraestrutura, todo o gerenciamento vai ser centralizado no Webex Control Hub, vai estar todo fora da casa do cliente. Eu não tenho mais a TI do cliente para fazer o gerenciamento do servidor, para fazer o gerenciamento técnico da solução. Então, a solução se compra através de licenças de subscrição e se coloca tudo na nuvem. Na verdade, eu não vou colocar, né, o atendente na nuvem, muito pelo contrário, eu vou humanizar cada vez mais, como disse a Gisele, treinamento para eles em termos pessoais, em termos de cultura, mas eu vou dar tecnologia na mão dele para que ele não precise ficar retrabalhando em tecnologia ou em treinamento de tecnologia. Isso não existe mais. Vai estar tudo pronto por trás, numa tela intuitiva, com informações, para que ele não se estresse com este ponto. Eu acho que o ponto principal aqui da empresa é trabalhar o agente para ele ser o perfil e a cara da empresa. E por detrás, o Webex Contact Center dá as ferramentas técnicas ou tecnologia, que vai estar toda fora, toda numa nuvem, sendo gerenciada externamente e não mais dentro da empresa. Então, respondendo a sua pergunta, desde os pequenos, 5, 10, 3, até não tem limite, mas eu diria que hoje empresas de 3.000, 5.000 atendentes, até mais, estão indo para a nuvem e a solução, que é uma solução multi-tenant, que permite diversos usuários no mesmo tenant ou mais de 1.000 usuários no mesmo tenant, suporta isso trabalhando diretamente na nuvem. Isso é uma boa notícia, porque desde que eu trabalho, eu estarei em muitos sistemas e realmente somente empresas grandes poderiam contar com toda essa tecnologia no passado recente, né? Não é nem um passado muito distante, não, porque não é barato, não é fácil de manter e nem sempre você tem tempo para cuidar da cultura, porque você está preocupado com a tecnologia, né? Então, eu acho que ele também ajuda as empresas a ter mais tempo
para cuide do seu agente, cuide da cultura da sua empresa. Treine-os, capacite-os. A gente entrega o sistema para que eles possam trabalhar tranquilamente. E o melhor de qualquer lugar, né? Por estar na nuvem também tem esse fator que na pandemia é preponderante, né? Podemos trabalhar de onde nós estivermos, né? Bem, é isso. Queria agradecer aqui a participação da Gisele, da Rosângela. Chegamos ao final do nosso painel. Foi muito bom trocar essas informações com vocês, né? Peço a todos que se inscrevam no sorteio que vai ter no final do evento, tá? Tem um QR Code aí para vocês poderem se inscrever. E tem também um outro QR Code, se vocês quiserem obter mais informações, estudar mais sobre o que a tecnologia hoje, que o Webex Contact Center traz, pode te apoiar no seu negócio, te entregar uma melhor experiência para o seu cliente. Tem um lado que a gente te apoia com a tecnologia e tem um lado que realmente você precisa olhar para o seu cliente, como a Gisele colocou. Gisele, quer colocar algumas considerações finais? Saturnino, obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigada, Rosângela, pelas trocas valiosas que a gente teve aqui também. Foi um prazer estar falando sobre esse tema com vocês e com quem está nos assistindo. Que essa mensagem, né, da importância de investir na experiência do cliente seja levada para mais empresas, que a gente possa gerar essa consciência para mais líderes e CEOs das companhias, né, para que verdadeiramente as empresas possam ser mais centradas no cliente. E usando as tecnologias que estão disponíveis, né, para a gente poder aperfeiçoar essa relação com o cliente. E a mensagem que eu deixo finalmente aqui para quem está nos assistindo e chegou até aqui é que vale a pena sim investir no cliente. A minha jornada, a minha experiência com isso mostra o quanto que empresas que investiram na experiência do cliente prosperaram. Só a gente olhar para as empresas mais valiosas do mundo, a gente vai ver o quanto elas investem, né, na experiência do cliente, estão aí como exemplos para serem seguidos. Então, vale sim investir, porque o cliente feliz, ele compra mais, ele recomenda mais e ele não cancela, né? Então, muito obrigada. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, tanto no LinkedIn aí como no Instagram, é só procurar por Gisele Paula e vocês vão encontrar. Vai ser um prazer poder interagir também com todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, viu, Saturnino? Obrigado, Gisele. Rosângela, quer colocar também as suas considerações finais? Sim, quero te agradecer pelo convite, adorei o painel. Obrigada, Gisele, pelas palavras. Assim, eu posso dizer que aprendi um monte. É muito bom ouvir alguém que está no dia a dia com o cliente. A gente que está do lado da TI, né, Saturnino? Exato. Trabalhando a tecnologia, muitas vezes a gente quer dar mais poder para a gente, mas como você falou, né? Eu acho que a gente tem que pensar nesse lado humano que é muito importante. Então, super interessante, acompanhe o seu trabalho já nos seus posts no LinkedIn, acho que é legal. Acho que todo mundo que está aqui assistindo é importante ler um pouco de como trabalhar o seu cliente final. E, na verdade, todo mundo aqui nesse painel é cliente também, né? A gente quer ser bem atendido, porque a gente muda rapidinho de marca hoje se a coisa não andar bem. Então, é bem interessante para a gente poder abrir um pouco a visão. Bom, super obrigada. Obrigada, Gisele, Saturnino, e uma ótima tarde a todos vocês, o finalzinho de tarde. Tá? Obrigada. Obrigado. Agora, pessoal, a gente vai seguir com uma demonstração do Webex Contact Center, para que vocês possam ver como que ele vai apoiar suas empresas na melhoria da experiência do seu cliente, tá? Vai ser uma apresentação realizada pela Eliane, que é da Cisco, tá bom? Até mais.